No meio do campo de batalha repleto de cadáveres de monstros blindados, apenas um gigante permanecia solitário, rugindo com fúria e dor. Hirkan, em meio à chuva, virou-se para encará-lo e avançou com velocidade assombrosa. Com um sorriso frio, ele perguntou se estava triste por todos os seus lacaios terem sido eliminados. Ele acrescentou que logo se reuniria a eles. O escárnio de Hirkan fez o monstro sobrevivente rugir de raiva, e ele bateu os pés no chão, preparando-se para o confronto final. Hirkan estava diante do Helm Ogre de nível 80, preparando-se para um confronto mortal. De uma distância segura, um grupo de jogadores observava. Um deles ainda estava em choque pela batalha recente. Os outros estavam preocupados, achando que mesmo Hirkan teria dificuldade em lidar com aquele monstro. De repente um jogador reconheceu seu companheiro de equipe da família Tune e o instruiu a observar os olhos do Ogre. Ao olhar mais de perto descobriram que seus olhos tinham duas cores, preto e vermelho alternando. Esta é a característica de um monstro corrompido relacionado à missão principal, e seu poder é geralmente 3 vezes maior que o dos monstros normais. Hirkan atacou o Helm Ogre. Ele o achou bastante resistente, superando os lacaios que haviam sido destruídos. De longe o grupo de jogadores parecia aterrorizado. Um deles rapidamente avisou Hirkan para não se aproximar da criatura. Naquele exato momento, o Helm Ogre soltou um rugido cheio de fúria, e seu corpo começou a emanar uma aura escura e assustadora. Seus olhos vermelhos brilharam e então, ele avançou direto para Hirkan com velocidade aterrorizante. De longe, um jogador anônimo observava com o rosto cheio de preocupação, achando que a situação havia se tornado sem esperança e que nem a máscara Haho poderia lidar com o monstro. Em contraste com aquele pânico, Hirkan se mostrava pronto para agir. Uma aura de energia azul intensa irrompeu, envolvendo o Ura. Ele brandiu a espada, concentrando energia em um redemoinho mágico ofuscante e desafiou o ogro a tentar bloquear seu ataque. Imediatamente, todo o poder foi liberado em um corte potente, criando um feixe de luz colossal que disparou direto contra o ogro de elmo. No instante, o corpo de Hirkan aterrou suavemente. De longe, o grupo de jogadores ficou completamente em choque com o resultado excessivamente rápido. Um deles ainda não conseguia acreditar que Hirkan tinha realmente vencido. Enquanto isso, uma série de mensagens do sistema apareceu, confirmando que Hirkan tinha destruído com sucesso o Helm Ogre, recebido ouro, pontos de experiência e subido um nível. De pé sobre o corpo do monstro que se desintegrava, ele achou que a luta foi bastante fácil, e começou a considerar o próximo passo. Nesse exato momento, outra notificação informou que ele havia recebido o fragmento do elmo do Helm Ogre. Após receber a notificação de que os requisitos da missão foram cumpridos, Hirkan planejava retornar para encontrar Ma Wong e continuar a história principal. No entanto, antes de partir, ele de repente se lembrou de um problema a resolver: a divisão dos itens obtidos. O saque de 20 orcs negros e um raro ogre de elmo seria certamente muito valioso. Por costume, o jogador que atacasse o monstro primeiro teria o direito de decidir como dividir as recompensas, o que deixava os outros jogadores apreensivos. Hirkan, no entanto, sentia-se incomodado, pois ele próprio havia suportado toda a batalha. Ele secretamente achava aquilo um incômodo, pensando que deveria ter esperado que eles fossem todos eliminados desde o início. De repente, um dos observadores se manifestou, expressando empatia ao dizer que compreendia a sensação de ser abandonado na hora mais difícil. As palavras deixaram Hirkan momentaneamente surpreso. Logo em seguida, outro jogador do grupo também se aproximou, explicando que seu corpo agira por conta própria ao ouvir a voz de Hirkan. Esse indivíduo, em nome de todo o grupo, agradeceu, alegando que suas vidas foram preservadas graças a ele. Hirkan, em silêncio, registrou a gratidão deles, embora no fundo ainda pairasse a desconfiança. Contudo, o clima rapidamente mudou quando o jogador inicial declarou que eles não o deixariam ir tão facilmente. A tensão os envolveu, e um sorriso frio e sutil despontou nos lábios de Hirkan. Hirkan pensou para si que, como esperado, diante do apelo do dinheiro, todo o resto se tornava sem sentido. Logo depois, o grupo de jogadores subitamente se aglomerou em torno dele, empurrando-se e discutindo sobre quem tiraria uma foto com ele primeiro. Esse comportamento estranho deixou Hirkan perplexo. Um dos membros do grupo explicou que eles estavam tentando tirar uma selfie com ele como prova de sua participação no raid. Ainda mantendo a guarda, Hirkan perguntou se eles queriam dividir os despojos. O homem corpulento ficou atônito com a pergunta. Ele se virou para outro companheiro de equipe e perguntou se ele queria algum item. O colega prontamente respondeu que, é claro que sim, pois aqueles objetos valiam uma fortuna. Imediatamente o homem robusto deu um forte tapinha no ombro do outro. Ele sugeriu que Hirkan pegasse todo o saque após tê-lo salvado. O grupo de jogadores então mostrou-se extremamente entusiasmado, encorajando-o a aceitar tudo de forma romântica. Hirkan ficou completamente confuso com aquela atitude peculiar, perguntando-se qual seria o conceito de romance daquelas pessoas. Sentindo que realmente não conseguia compreendê-los, Hirkan decidiu partir.
Ele e seu exército de esqueletos moveram-se rapidamente pela densa floresta. Nesse exato momento, um dos jogadores estranhos o chamou, oferecendo-lhe que se juntasse ao clã deles. Um jogador, representando o grupo, ofereceu-se para ajudar Hirkan a qualquer momento, embora admitindo que suas habilidades não se comparavam às dele. Hirkan observou-os, e pensou por um instante que, embora parecessem tolos, jogar com eles talvez fosse divertido. No entanto, ele rapidamente descartou essa ideia. Ele percebeu que, se os acompanhasse, nunca conseguiria se tornar a versão mais forte de si mesmo. Com um sorriso gélido, Hirkan redefiniu seu caminho. Ele acreditava que alguém como ele deveria enfrentar adversários à altura, ou seja, as 30 maiores famílias. Com a decisão tomada, Hirkan virou-se e ordenou que seu exército de esqueletos acelerasse. Ele queria completar rapidamente a missão atual para continuar avançando. Em outro lugar, no meio do campo de batalha, Shiryu estava sobre o cadáver de uma besta gigante, cercada pelos membros da guilda maravilhados. Enquanto todos a aplaudiam por sua vitória e chamavam a equipe de coleta, Shiryu sentiu que a batalha foi muito fácil. A multidão a aclamava como a rainha do trovão. O olhar de Shiryu dirigiu-se a Hahi e Het. Hahi estava extremamente animada, elogiando incessantemente os golpes graciosos e maravilhosos de Shiryu. Depois de pousar suavemente no chão, Shiryu perguntou sobre a situação. Het relatou seriamente que tinham duas novas notícias para comunicar. Het começou a relatar sobre uma guerra que eclodira entre dois dos 30 clãs principais, o confronto entre os clãs Triple Wing e Big Smile. A causa se originou de um desentendimento entre um oficial do Big Smile e um membro do Triple Wing, quando eles se encontraram acidentalmente em uma incursão. Desde então, ambos os lados investiram uma quantidade enorme de recursos nesta guerra, e o clã Big Smile foi o mais afetado. Shiryu considerou tolo iniciar uma guerra na fase crucial da cadeia de missões principais, e Het prontamente concordou com a avaliação dela. Ela expressou o desejo de que um dos dois clãs caísse após esta guerra. Depois, ela perguntou sobre a segunda notícia, o que deixou Het confuso e constrangido. Het relatou a Shiryu que a máscara Hahou derrotou o ogro de Elmo. Em vez de se zangar, Shiryu apenas sorriu levemente, percebendo que o adversário estava sempre um passo à frente na trama principal. Essa reação surpreendeu Het, enquanto Hahi se esfregava alegremente em seu colo. Para não deixar o adversário se distanciar, Shiryu decidiu que eles precisavam acelerar. Ela ordenou à Guilda dos Caçadores da Tempestade que assegurasse o segundo capítulo da trama principal, e pediu que fossem encontrar Ma Wong para a próxima missão. Hirkan de repente se viu diante de Aimbre e ficou extremamente assustado ao ser chamado de discípulo. Aimbre disse ter ouvido Ma Wong contar sobre Hirkan ter completado bem as missões. Então ele decidiu lhe entregar o anel da Sociedade Secreta como reconhecimento. Era um item único com atributos superiores. Contudo, Hirkan não estava feliz. Sentia-se irritado porque as coisas, que iam bem, de repente tomaram um rumo indesejado. Ele recordou a conversa anterior na cabana de Ma Wong. Naquela ocasião, Hirkan ficara muito animado, e rapidamente concordou em ingressar na Sociedade Secreta. Ma Wong o advertira para considerar cuidadosamente, pois tornar-se membro significava ter que estar pronto para enfrentar o perigo. Mesmo assim, Hirkan aceitou decididamente sem hesitação alguma. Hirkan afirmou a Ma Wong que estava pronto para enfrentar as forças do mal. No entanto, seu verdadeiro objetivo era obter o anel que aumentava o poder após se tornar membro da Sociedade Secreta. Ma Wong concordou, e pediu a Hirkan para rever seu mestre. Hirkan ficou chocado por um momento, ele não esperava que a pessoa que lhe deu o emblema fosse o NPC Aimbre. Ele sabia que essa pessoa nunca lhe daria o item facilmente, mas sim faria jogos para dificultar as coisas para ele. Hirkan curvou-se até o chão, inicialmente mostrando uma atitude de que a humilhação nem sempre funcionaria. No entanto, ele rapidamente admitiu que a recompensa era boa demais para recusar, e pediu a Aimbre que a entregasse. Aimbre ficou imensamente divertido com sua mudança. O rosto de Hirkan ficou vermelho de vergonha e raiva. Depois de conter o riso, Aimbre anunciou que, como novo membro da Sociedade Secreta, Hirkan receberia sua próxima missão. Ele explicou que Hirkan precisava de uma missão para se tornar mais forte. Enquanto falava, Aimbre convocou um item brilhante, e declarou que seu próximo destino seria a zona de guerra. Hirkan olhou para cima com uma expressão atordoada, completamente incapaz de acreditar no que acabara de ouvir. Conforme as instruções da missão, Hirkan chegou ao local conhecido como Zona de Guerra. A cena que se desenrolava diante de seus olhos o deixou chocado. Em meio às construções em ruínas, uma batalha em larga escala estava ocorrendo com extrema ferocidade.